O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos em Cristo, a palavra de Deus neste dia, nesta quarta-feira da missa ferial, nos convida a refletir sobre o que é ser justo aos olhos de Deus. Geralmente, nós temos em nossa cabeça o conceito de justiça meramente no âmbito humano. Justiça como alguém que cumpre com todos os seus deveres dentro da sociedade, cumpre com todos os seus compromissos. Isso seria um homem justo? Claro, no âmbito humano, com certeza. Alguém que sempre dá ao outro o que lhe é de direito. O justo seria uma pessoa honesta, cumpridora dos seus deveres. Mas, quando falamos da justiça de Deus, o justo aos olhos de Deus, o conceito vai muito além do que apenas o cumprimento de deveres, o cumprimento de leis dentro da sociedade em que vivemos. É isso e muito mais. Por que na Bíblia a pessoa mais exaltada como homem justo foi São José? Precisamos olhar para a vida de São José, ele que é considerado o justo por excelência dentro das Sagradas Escrituras. Outros também foram considerados justos, como Abraão, como Moisés. Apesar de alguns pecados que cometeu, também o rei Davi foi considerado um rei justo. Mas olhando para a vida de São José, a vida de São José nos faz enxergar de forma luminosa quem é o justo diante de Deus. A primeira coisa que devemos reconhecer, que jamais seremos pessoas justas conforme a justiça de Deus por nós mesmos, contando apenas com nossas forças. Se somos tão falhos ao viver a justiça no âmbito humano, ainda mais viver a justiça de acordo com os desígnios de Deus. Tem um filósofo ateu,
da Idade Moderna, francês, Rousseau, que dizia: todo homem é corruptível. Ou seja, todo ser humano, influenciado pelo meio que vive, influenciado por este mundo tão cheio de injustiças, pode acabar se corrompendo de alguma forma. Ainda mais em relação à justiça de Deus, hein? Nós jamais vamos conseguir ser justos aos olhos de Deus, movidos por nossas próprias intenções, por mais boas intenções que possamos ter. O justo é aquele que em primeiro lugar reconhece que é pecador, que é necessitado da misericórdia de Deus, que é necessitado da bondade de Deus a cada instante. Por isso que eu sempre gosto de recorrer àquela oração tão bonita que fazemos para com os dizimistas. No finalzinho dela, ali mostra quem é o justo. O justo é aquele que reconhece que tudo que somos e tudo que temos vem da bondade de Deus. E se nós conseguimos fazer coisas boas, se nós conseguimos ser bons, realizar boas ações neste mundo, é também por causa da bondade de Deus que nos move, que nos edifica, que nos impulsiona, porque foi Deus que colocou em nós a capacidade para o bem e para a justiça. São José se reconhecia justo, ou melhor, foi reconhecido justo, porque o justo ele não se reconhece justo, ele é reconhecido. São José foi reconhecido justo aos olhos de Deus, porque ele buscou cada vez mais ajustar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, porque o justo aprende a ser movido por um único desejo: querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, fazer a vontade de Deus acima de tudo, mesmo que fazer a vontade de Deus vai implicar a renúncia de nós mesmos, sacrifícios, mudanças de vida. Mas o justo, por confiar de forma incondicional em Deus e na sua bondade, ele quer o que Deus quer, ele corre atrás da vontade de Deus, ele tem pressa em querer fazer a vontade de Deus, porque o justo sabe que a vontade de Deus é perfeita para o nosso bem, para a nossa felicidade, não só neste mundo, mas no mundo futuro, a vida eterna. Não foi à toa que a primeira condição que Jesus concedeu aos seus discípulos que queriam segui-lo foi essa: em verdade eu vos digo, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jamais vamos conseguir trilhar os caminhos de Deus segundo a sua justiça se a gente não der esse primeiro passo, a renúncia de si mesmo. E não é fácil renunciar a si mesmo, hein? Porque na maioria das vezes nós queremos coisas que Deus não quer, nós temos projetos de vida que talvez não são os projetos de Deus para nós, nós nos agarramos em nossas vontades a todo custo, sem perguntar se estas vontades aos quais nos agarramos também é a vontade de Deus para com a nossa vida. O justo está sempre se perguntando: isso que eu estou fazendo com a minha vida, essa escolha que eu estou tomando, esse passo que eu estou procurando dar,
Será que é a vontade de Deus? Tem um livro, se alguém quiser se aprofundar neste tema a respeito de como discernir a vontade de Deus, um livro muito popular no sentido de uma catequese bem popular, né? Do Felipe Aquino, e o nome do livro é justamente este: A Vontade de Deus. Porque muitas vezes podemos nos perguntar: como discernir a vontade de Deus, hein, em minha vida? Como eu saber no meu dia a dia, em certas circunstâncias, discernir se é a vontade de Deus ou não? O passo que eu estou para dar, a decisão que eu estou para tomar, ou a vida na forma que eu estou vivendo? Primeiramente, queridos irmãos, não tem como a gente ajustar a nossa vida cada vez mais à vontade de Deus e à justiça de Deus, se a gente não conformar cada vez mais a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os seus mandamentos. A primeira regra de discernimento para a gente viver na vontade de Deus é conhecer bem a Bíblia Sagrada, é viver na intimidade da palavra de Deus e ter sempre diante dos olhos os 10 mandamentos. O decálogo ainda hoje para nós será sempre um caminho perfeito para andarmos na justiça de Deus. Basta a gente estar sempre confrontando a nossa vida com os mandamentos de Deus, que a gente vai ver se estamos andando na justiça dele ou não. Porque sair fora de um sequer dos mandamentos de Deus é sair fora da justiça de Deus. Nos conformar cada vez mais à palavra de Deus. São José, com certeza, era um profundo conhecedor da palavra de Deus, principalmente o que eles tinham em mãos, que era o Antigo Testamento, a Torá. A Torá, juntamente com o livro dos profetas e também o livro dos Salmos, porque os Salmos para os judeus era um caminho de oração, aonde o povo de Israel aprendia a discernir a vontade de Deus em seus caminhos, né? Através dos salmos, eles buscavam entrar em sintonia com Deus pela oração. Aí vem o segundo caminho que pode nos ajudar muito a vivermos na vontade de Deus, é a nossa busca de intimidade com Ele pela oração. Não adianta você apenas fazer um sinal da cruz de manhã, quando acorda, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um anjo da guarda, e de noite faz a mesma coisa, e você achar que já está rezando. Não está, isso não é oração. Isso pode ser a ponta do pavio, fumegando, aquelas orações que a igreja nos ensina, as orações que fazem parte do patrimônio espiritual da igreja, né? E temos orações belíssimas. Eu mesmo tenho uma coleção de orações que eu preciso fazer de manhã, preciso fazer à noite antes de dormir, porque me ajudam muito. Mas é preciso ter uma vida de oração. Isso é diferente do que apenas rezar algumas orações que a igreja tem para nós no seu patrimônio espiritual. É preciso ter uma vida de diálogo com Deus. É preciso rezar a partir da palavra de Deus. É preciso buscar intimidade com Deus. E sempre que pudermos, estar no sacrário, no silêncio do sacrário, ali,
derramando a nossa vida na presença do Senhor. Depois, nós aprendemos a andar nos caminhos da justiça de Deus, quando procuramos fazer da nossa vida cristã um verdadeiro caminho de conversão e uma verdadeira busca de santidade. O justo é aquele que mais deseja um dia alcançar a glória de Deus, e ele não vai alcançar a glória de Deus, o justo sabe disso, se não desprezar a si mesmo e suas próprias misérias, suas próprias fraquezas. O justo é aquele que aprende a odiar tudo aquilo que não é agradável a Deus, tudo aquilo que Deus também odeia. Padre, mas Deus odeia algo? Claro, Deus odeia o mal, Deus odeia as injustiças, Deus odeia as maldades dos homens, Deus odeia a mentira, Deus odeia a hipocrisia. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus entra nesse confronto aberto com os doutores da lei e com os mestres da lei. E Jesus começa falando: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado o principal. E aí Jesus vai falar: vocês deixaram de lado a justiça e o amor de Deus. E olha que os fariseus, os mestres da lei, não tenhamos apenas uma mentalidade pejorativa, negativa em relação a eles, hein? Eram pessoas muito boas, eram pessoas aos olhos dos outros muito justas, eram pessoas muito religiosas. E olha aqui que o dízimo da hortelã, o dízimo da arruda e de outras ervas que as autoridades religiosas inventaram, além do dízimo bíblico, que era o dízimo que se tinha que pagar, mas as autoridades religiosas acabaram inventando outras formas de dízimos. E aí Jesus vai dizer: vocês parecem tão generosos, né? Vocês pagam até outros dízimos a mais do que deveria pagar, mas vocês deixam de lado o principal, a justiça e o amor de Deus. Qual era o grande pecado dessas autoridades religiosas? Se fôssemos falar na linguagem de hoje, eram católicos exemplares, hein? Não faltavam missa, não deixavam de fazer suas orações, não deixavam de jejuar, eram profundos conhecedores dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, hein? Aos olhos dos outros, já tinham o céu garantido. E aí que está o problema: essas autoridades religiosas, mesmo sendo tão boas cumpridoras dos preceitos da religião e até de inúmeros preceitos que eles mesmos criaram, elas caíram naquele terrível pecado da presunção da salvação, e que todos nós podemos cair, hein? O que seria esse pecado da presunção da salvação? A gente se achar merecedores da salvação de Deus somente por causa de nossas práticas religiosas. Caríssimos irmãos, devemos ter a nossa prática religiosa? Claro que sim, e cada vez com mais fidelidade. Mas se um dia ganharmos o céu, não vai ser pelos nossos méritos,
mesmo que a gente tenha que fazer a nossa parte, e temos que fazer mesmo, porque como eu sempre falo, aquela frase de Santo Agostinho, né? Deus só pode salvar quem se deixa salvar por Ele, mas no final das contas, todos nós sempre vamos depender unicamente da misericórdia de Deus. Por mais que a gente cumpra os preceitos que devemos cumprir, por mais que a gente realize as nossas boas obras que devemos realizar, mas todos nós, aos olhos de Deus, seremos sempre devedores e seremos sempre necessitados da sua misericórdia. Por isso, cuidado, para que a gente não caia nessa presunção da salvação. O presunçoso já se acha salvo pelas suas obras, e não porque depende da misericórdia de Deus. O presunçoso se acha melhor do que os outros, e por isso está sempre julgando os outros. Jesus ainda vai falar no evangelho de hoje: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os outros cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nelas, nem com um só dedo. É isso, né? Podemos ser muito exigentes com os outros, exigir conversão, exigir que os outros sejam bons, exigir que os outros sejam fiéis a Deus, exigir que os outros sejam tão bons como nós somos, exigir que os outros sejam tão santos como nós nos achamos santos, exigir que os outros sejam tão católicos como nós nos achamos católicos exemplares, e ao mesmo tempo a gente esconder a poeira para debaixo do tapete, fechar os olhos para nossas próprias misérias, não sermos exigentes conosco mesmos no caminho da conversão, no caminho da fidelidade a Deus, né? Em vez de sermos exigentes com os outros, sejamos misericordiosos com os outros e exigentes conosco mesmos. Este é o caminho do justo. O justo, ele é misericordioso com o outro, ele ajuda o outro no seu caminho da conversão, ele usa da paciência, a paciência que Deus usa com Ele mesmo. Ele usa dessa paciência, dessa misericórdia, para ganhar os outros para Deus. Mas o justo consigo mesmo, ele é exigente, porque ele quer caminhar na justiça de Deus, ele quer o que Deus quer. Geralmente a psicologia nos ensina isso: quem é muito rigoroso com os outros é porque é muito flexível consigo mesmo. É uma forma de projetar nos outros as próprias misérias que não somos capazes de reconhecer em nós. O justo é aquele que se sabe pecador e por isso necessitado da misericórdia de Deus a cada momento. Este foi o caminho de conversão que São José trilhou, né? Se abandonando cada vez mais, não na sua própria justiça, não nas suas boas obras, mas se abandonando na misericórdia de Deus. E este é o caminho de conversão que nós também devemos trilhar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.